Gálatas 5. Versículo 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar mais uma vez. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, Pai, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, abrir nosso entendimento para entender as maravilhas da Tua lei e que nosso coração seja quebrantado por Ti para que possa ser receptivo à Tua Palavra de uma maneira eficaz. Glorifica o Teu nome, transforma nosso caráter, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos já quase no fim da exposição da carta aos Gálatas capítulo 5, no que diz respeito ao fruto do Espírito. E nós iremos estudar nesta manhã o fruto do Espírito, que é a mansidão. A mansidão, que é algo muito difícil para o ser humano, a questão da mansidão. Difícil por causa da natureza pecaminosa que está dentro de nós, as obras da carne. As obras da carne é o que dificulta nós sermos mansos. As obras da carne, como estão descritas pelo apóstolo Paulo, onde ele diz no versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades. Nós temos uma tendência muito grande à inimizade. Quando nós estamos diante de um conflito, a tendência natural é brigarmos, discutirmos, buscarmos a defender nossa opinião a todo custo, buscar defender nossos direitos. E é interessante que a igreja cristã, ela tem uma facilidade muito grande para divisões, para discórdias, tem uma facilidade muito grande. Isso fazendo um contraste, por exemplo, com a igreja católica romana. A igreja católica, ela é unificada, mas a igreja evangélica muito facilmente se divide. Aqui, às vezes, temos a igreja, mas por algum motivo, crise de relacionamento, se divide na esquina ou abre outra igreja. Lá naquela igreja tem alguém que não concorda com a visão do pastor. Ele sai daquela igreja e funda outra igreja, depois afunda e abre outra igreja, e assim por diante. É uma tendência natural. Existe um autor, Derek, não lembro o sobrenome dele, mas que ele escreve sobre a Reforma Protestante, e ele fala exatamente isso no capítulo Os Fragmentos da Cruz. Nós temos uma tendência muito grande sobre ser fragmentados, uma tendência de divisão, e a raiz de tudo isso é a falta de mansidão. Nós não temos a tendência à mansidão, e é sobre isso que nós iremos estudar. Então nós vamos aprender, meus irmãos, nesta manhã, o método para cultivar em nosso caráter. Por que eu falo método? Porque eu estou dando continuidade, sequência à metáfora trazida pelo apóstolo Paulo de cultivo. E para se cultivar um fruto, tem todo um método. Para se cultivar o fruto do Espírito, que é a mansidão, nós temos um método, e esse método consiste, em primeiro lugar, reconhecer o seu significado, reconhecer e entender o significado de mansidão. Para nós buscarmos isso, nós temos que saber o que significa. O que significa ser manso? Ser manso não significa ser apático, aceitar. Algumas pessoas acham que isso é ser manso. Aliás, essa é a visão que as pessoas no mundo têm de crente. O crente é uma pessoa mansa, que aceita tudo, calado, não abre o bico, não abre a boca, e é tranquilidade. Então, mansidão, meus irmãos, não é temperamento. Mansidão não é personalidade. Então, tem pessoas que acham que porque são tranquilas, têm um temperamento mais tranquilo, não, sou calmo, tranquilo, então eu sou manso. Para testar se você realmente é manso, é quando alguém pisa no seu calo, quando alguém fala mal de você, toca na sua ferida, aí você vai testar se você é manso. E aí você vai, de fato, perder o seu domínio próprio. Isso que vai ficar evidenciado ou porque você vai ser grosseiro na sua forma de falar, ou porque você vai guardar aquilo consigo. Existem pessoas que não têm mansidão, mas guarda para si, prejudicando a sua saúde e o convívio cristão. Se mansidão não é ser apático, se mansidão não é personalidade, não é o seu jeito de ser, o que é mansidão então? Mansidão é um comportamento, meus irmãos. Mansidão não é algo interno, não é algo essencial à natureza humana. Na verdade, é um comportamento. Mansidão é ser manso, ter atitude de mansidão. Em sua essência, mansidão significa três coisas, basicamente.
Mansidão significa gentileza, humildade e suportar a pressão. Isso é mansidão. Comportamento gentil. Isso significa que eu posso falar a verdade com o meu irmão, posso ser transparente e sincero, mas com gentileza. Tem dificuldade de ser gentil. Algumas pessoas se gloriam de serem grosseiras e dizem: o que eu tenho para falar eu falo na cara, como se isso fosse uma vantagem, você falar tudo o que pensa para o outro. Isso é, na verdade, um tolo. Está escrito em Provérbios que aquele que fala o que pensa é um tolo. Se você fala o que pensa, porque só uma criança faz isso, a criança fala o que pensa. Nós devemos ser transparentes com o nosso próximo, falar a verdade no momento certo e da forma certa, com a motivação correta. Não é para desabafar, não é para buscar seus direitos simplesmente, é para buscar a glória de Deus, o crescimento do irmão, para crescer o amor cristão, essa motivação, e falar com cuidado, com educação, com gentileza. Isso é ser manso. Se o seu irmão te ofendeu, você chega para o seu irmão e diz: olha, meu irmão, eu queria conversar contigo, queria dizer que, primeiro, eu te amo em Cristo Jesus, você é uma bênção no reino de Deus, mas uma atitude que me machucou muito, e é meu dever como crente vir falar com você para nós nos acertarmos. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que já solta os cachorros logo, seja no particular, seja no privado, seja no público. A pessoa marca um compromisso com você, chega atrasado, você nem pergunta por que ela chegou atrasado, você já começa a criticar em público. Eu estou aqui, já faz tanto tempo que eu estou aqui te esperando, que irresponsável, hein? Sem perguntar aconteceu alguma coisa. Então, meus irmãos, mansidão significa gentileza. Gentileza. Você pode ser uma pessoa de temperamento agitado, uma personalidade agitada, uma pessoa agitada, agoniada, uma pessoa nervosa, mas no trato com seu irmão você consegue ter esse temperamento agitado, mas no trato você ser gentil. Você conhece pessoas assim? É difícil, mas existem pessoas que são agitadas, têm uma personalidade muito enérgica, mas com o irmão ele trata com carinho e amor. E tem pessoas que são calmas, mas são maldosas, te apunhala tanto pelas costas como na frente. São calmas, não são escandalosas, mas quando tem que, na linguagem mais popular, alfinetar maldosamente a pessoa, ela o faz. E significa que, apesar de ser calma, ela não é uma pessoa mansa. Mansidão significa ser gentil no trato, ser educado. Existem pessoas na igreja que o outro passa na frente, não tem a capacidade de dizer bom dia. Se não consegue seguir o padrão de educação recebido dos pais, vai ter mais dificuldade ainda de seguir o padrão de Cristo, de gentileza. Não consegue dar bom dia, não consegue dar bom... Mas pastor, eu estou mal-humorado. Então dê um bom dia mesmo com a cara mais, né? Bom dia, irmão. Tudo bem? Tudo bem. Pronto, você foi educado, você não é obrigado a ficar sorrindo o tempo todo, porque ninguém é palhaço. Bom dia. Não, você está triste, está angustiado. Mas dizer um bom dia, nós somos obrigados, nós a ser gentios. Isso é ser manso. Mansidão implica em gentileza. Mansidão implica em humildade, porque as duas palavras geralmente andam juntas. Nós devemos nos lembrar de Mateus 11, 29, onde Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Mansidão e humildade são termos intercambiáveis e sempre andam juntos. E muitas vezes são tomados como sinônimos. Ser manso é ser humilde. Dificilmente um arrogante consegue ser manso. Um arrogante não consegue ser manso, porque o arrogante, ele busca os seus próprios direitos a todo custo. Deus do arrogante é a sua própria imagem. Qual é a medida para sabermos se nós somos humildes? Você quer saber se você é humilde? É se você considera o seu irmão em Cristo superior a você. Você considera o seu irmão em Cristo superior a você? Você é humilde. Se você não considera, você não é humilde. Ah, pastor, ninguém é assim, então vamos buscar juntos, é ou não é? Se ninguém é assim, vamos buscar juntos. E o primeiro passo é começar a admitir que ninguém é humilde. Certa feita percebi uma reação contrária de uma pessoa depois que eu preguei dizendo que todo mundo é soberbo. Uma pessoa não admitiu isso. Bom, isso é um sinal de que ela é mais soberba que os outros, porque além de ser soberba é cego.
O humilde considera o próximo superior a si mesmo. Se nós não conseguimos ainda pôr em prática, vamos lutar para conseguir, admitindo a nossa pobreza e dizendo: Deus, eu sou arrogante, eu não sou humilde, eu não sei falar com meu irmão, não sei tratar com meu irmão, sou grosseiro, me ajuda. E é interessante que o Criador dos céus e da terra se encurvou para lavar os pés sujos dos discípulos, mas nós não temos coragem de tratar com amor o nosso irmão em Cristo. Meus irmãos, ser manso significa ser gentil, ser manso significa ser humilde, ser manso significa suportar pressão. Suportar pressão. Quando alguém está te pressionando, quando alguém está te forçando, te humilhando em público, quando o seu patrão te humilha em público, você tem que aguentar calado, como a ovelha muda. Jesus aguentou a pressão. Imagina a quantidade de mentiras que Jesus ouviu a respeito dele naquele tribunal manipulado. E ele ficou calado, ouvindo aquelas mentiras, aquelas blasfêmias, aqueles falsos testemunhos. E não só isso, sofrendo agressão física, psicológica, moral, usando a terminologia da mente contemporânea. Ele aguentou tudo isso calado. Isso é ser manso. Uma pessoa mansa, ela aguenta a pressão. Uma pessoa mansa suporta a pressão. Você percebe, por exemplo, nas relações matrimoniais, um dos cônjuges começa a se alterar com o outro. Você é isso, você é um preguiçoso, você não tem caráter. O outro lado tem que aguentar calado. Pastor, mas e se for o homem? Tem que aguentar calado. Aguenta calado. Deixa a pessoa falar. Quando estiver tudo bem, acalmou os ânimos, você está tomando um chazinho, tomando um café, e você fala: lembra daquele dia, ou lembra daquela hora que você falou assim, assim, assim? Você estava errado, você se alterou, isso não foi uma atitude de crente. Vamos orar, vamos buscar juntos melhorar, mas você está... E você começa a desconstruir a pessoa na palavra, na Bíblia, usando a Bíblia. Porque se você devolver o mal com o mal, 2 iracundos, vai destruir a casa, vai destruir o matrimônio. Você tem que aguentar a pressão. O manso aguenta a pressão. E não só nos relacionamentos, mas aguenta a pressão também no que diz respeito às circunstâncias, com respeito a Deus. Quando Deus te manda uma luta, uma tribulação, se você é uma pessoa mansa, você suporta aquela tribulação, você está louco para murmurar, você aguenta. Você vai ser manso, porque você entende que Deus está no controle, fazendo aquilo para o seu bem. Meus irmãos, o método para cultivarmos a mansidão consiste, em primeiro lugar, em reconhecermos o seu significado. Ser manso é ser gentil, humilde e aguentar a pressão. Em segundo lugar, a mansidão significa, o outro método é reconhecer o seu referencial. Qual é o referencial da mansidão? Quem é o maior exemplo de mansidão? É Cristo. Como nós cantamos agora no hino, agora há pouco, não é? Ele está chamando de maneira mansa, porque ele é manso e humilde de espírito, de acordo com Mateus 11, 29, versículo 28 a 30. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Cristo, ele é o exemplo vivo, a encarnação da mansidão. Nós estamos falando, meus irmãos, do próprio Deus, que suporta pecadores rebeldes o tempo todo. E nós muitas vezes não aguentamos, nós não suportamos os pecados de nossos filhos, de nosso irmão, de nosso esposo, de nossa esposa, do patrão, do colega, não suportamos. E Deus suporta nossos pecados todos os dias. Cristo suporta nossos pecados todos os dias. Está escrito em Romanos que Ele suportou os pecados no tempo da ignorância. Ele suporta porque Ele é manso. Jesus é manso. Se nós quisermos ser mansos, nós temos que olhar os referenciais. Temos que ter um referencial. Adolescentes costumam gostar de filmes de ação porque o referencial do adolescente é aquele ator do filme que sai destruindo tudo, né? E esse é o referencial geralmente da juventude, né? É o referencial porque geralmente não tem nada a ver com aquilo, né? E gostaria de ser daquela forma. Nós temos que entender que Cristo, Ele era manso, Ele é manso, mas Ele age com firmeza, porque o manso não é mole, é firme.
Porque ele é manso, mas ele é firme quando precisa. Mas ele não é grosseiro, não é mal educado. E Cristo, portanto, é o maior referencial, porque ele conseguia equilibrar a coisa. Ele era manso, mas quando ele tinha que corrigir os fariseus, ele dizia: você é víbora. Ele era manso, mas quando ele tinha que corrigir o jovem rico, ele dizia: olha, você não é bom, não existe ninguém bom. Ele era manso, mas ele teve que dizer para a samaritana: a salvação não vem dos samaritanos, vem dos judeus. Então ser manso não significa ser apático e não falar nada, não ser firme. Por isso que Jesus é o grande referencial de mansidão. Então leia sobre os evangelhos, leia sobre Cristo e aprenda. Quando você começar a ler os evangelhos, eu quero ser como Jesus, por isso eu vou ler os evangelhos. Me ajuda a ser como Cristo. Meus irmãos, para cultivarmos a mansidão em nosso caráter, em primeiro lugar nós temos que reconhecer o seu significado. Em segundo lugar, nós temos que reconhecer o seu referencial, que é Cristo. Em terceiro lugar, nós temos que reconhecer a sua solução. Qual é a solução para conseguirmos ser mansos? Duas coisas: andar em espírito e crucificar a carne. Andar em espírito, versículo 16, ele diz: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como eu já falei outras vezes, ter uma vida de intimidade com Deus na Bíblia e em oração. Se você ora muito, se você lê muito a Bíblia, você vai ter mais condições de conseguir ser manso. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, a sua carne fica em evidência, a sua grosseria, a sua pecaminosidade, sua falta de tato no convívio humano, sua falta de domínio próprio ficará evidente. Mas não somente isso, você tem que ter a sua parte, porque quando você ora e lê a Bíblia, você está pedindo socorro para Deus. Deus, eu consigo ser manso, me ajuda. Mas tem que ter a sua parte é crucificar a carne, versículo 24. Porque os que são de Cristo crucificaram a sua carne, diz o versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Ou seja, você está desesperado, o louco, ansioso para jogar na cara do seu irmão tudo o que ele fez contra você. Quando alguém fala mal de você, quando alguém te ofende, você não vê de rever o irmão para ter o grande encontro. E você diz: quando eu chegar na igreja, ele vai ver, ela vai ver, vou jogar na cara tudo o que ele fez. Não é assim que tem que ser. Você tem que aguentar, você tem que ter domínio próprio. Quando você estiver calmo, aí sim você chama o seu irmão para conversar, para pôr em pratos limpos. Sejamos mansos, meus irmãos. É um grande desafio. Comece admitindo a sua dificuldade, diga para Deus: eu preciso do Senhor, e ser manso. Meus irmãos, o método então é o significado, referencial e a solução. Reconhecer o significado, reconhecer o referencial e reconhecer a solução, que é andar em espírito. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.